Oi pessoal, aqui é a professora Andriele. Na aula de hoje nós vamos ver as equações biquadradas, tá? Essas equações são equações de quarto grau. Vamos entender um pouquinho sobre o que seriam essas equações. Elas são chamadas de quarto grau por ter uma incógnita elevada no expoente 4. Então, olha só, vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que eu tivesse x ao quadrado mais 2x mais 3, tudo isso fosse igual a zero. Isso aqui já é conhecido por vocês. Essa equação aqui é chamada de equação do segundo grau. Por que é uma equação do segundo grau? Porque tem o expoente 2, né? Então, essas equações aqui do segundo grau, elas podem ser completas ou incompletas. Então, nós damos o grau, o nome da equação de segundo grau, devido ao seu maior expoente, da incógnita. Nesse caso, é o x. Então, o maior expoente do x é 2. Por isso que ela é uma equação do segundo grau. Já uma equação do quarto grau, ou também chamada de equação biquadrada, ao invés de ter um expoente maior que seja com 2, o seu expoente maior vai ser 4. Então, vou colocar essa mesma equação, dando um exemplo para ela ser uma equação do quarto grau. Então, como que seria essa equação do quarto grau? Usando os mesmos valores aqui, ó. Então, vamos lá. X no expoente 4 mais 2x, vou dizer que o x agora está ao quadrado, mais 3, tudo isso igual a zero. Então, eu dei um exemplo semelhante, né? Essa equação aqui, ela vira uma equação do quarto grau, tá? Por que ela vira uma equação do quarto grau? Porque nós temos o maior expoente, que é o 4. O maior expoente da incógnita, a gente sempre considera o maior expoente. Então, o expoente que indica se essa equação é uma equação de primeiro grau ou, nesse caso, uma equação do quarto grau, ok? Até aqui tranquilo? Então, vamos lá. As equações biquadradas, como elas são chamadas, elas são biquadradas, porque é como se fosse elevado ao quadrado 2 vezes. Então, o expoente deixa de ser somente ao quadrado, que nesse caso aqui seria x ao quadrado, ó, esse é o expoente ao quadrado, né? Então, essas são equações quadráticas. Recebe só o nome aqui, ó, quadrática, se fosse quadradas. E passa a receber um expoente 4. Então, 2 vezes o 2. Por isso que ela recebe o nome de biquadrada, tá? Porque 2 vezes mais, é como se fosse 2 vezes 2, o expoente 2. Por esse fato, recebe o nome de equações biquadradas, ok? Vamos ver então como que nós fazemos para resolver essas equações biquadradas. Vamos lá. Então, aqui. Transforme a equação biquadrada em uma equação quadrática. Em seguida, utilize a fórmula de Bhaskara. Olha só, tenho aqui alguns exemplos aqui para a gente poder resolver essa questãozinha. Vamos pegar um exemplo aqui. X no expoente 4, né, ou na quarta potência, eu vou pegar essa equação. Menos 8x ao quadrado mais 16 igual a zero. Vou pegar para a gente poder resolver. Vamos voltar lá em cima. Para a gente poder fazer e vocês entenderem qual é o método de resolução. Então, transforme a equação biquadrada, né, numa equação quadrática, tá? Uma equação do segundo grau. Então, nós vamos transformar a equação biquadrática em uma quadrática. Ok? Biquadrada em quadrática. Então, vamos lá. Utilizando aquele exemplo que eu dei antes ali, já deixei separadinho para vocês. Vamos fazer aqui em cima. Então, olha só. Digamos que eu tenha x elevado à quarta potência
menos 8x ao quadrado menos 16. Tudo isso igual a zero. Tá? Ok, gente? Então, aqui eu tenho uma equação biquadrática, ou quarto grau, ou uma equação que era ao quadrado e foi elevada ao quadrado novamente, por isso que é biquadrática. E para transformar ela, para usar a fórmula de Bhaskara, como está escrito aqui, ó, fórmula de Bhaskara, nós vamos ter que transformar de biquadrada para quadrada. Então, como que eu faço para transformar? Eu substituo, tá, pessoal? Então, vamos lá. Substituindo aqui. Vamos substituir da seguinte forma. Vamos dizer que o x no expoente 4, eu vou substituí-lo pelo y ao quadrado, ok? E aonde tiver o x ao quadrado, eu vou substituir por y. Tá? Então, nós vamos substituir, nós fazemos essa substituição aqui. Então, vamos lá. Vou deixar anotado aqui para vocês não esquecerem. Substituímos os termos biquadrados por quadrados. Esse foi o primeiro passo. Vamos deixar aqui, primeiro passo, ok? Substituímos, então, os termos biquadrados por quadrados. Vamos escrever essa equação novamente, tá? Reescrevendo essa equação agora, depois da substituição dos termos. Então, vai ficar assim, y ao quadrado menos 8 vezes y menos 16. Tudo isso eu digo que é igual a zero. Então, o que nós fizemos? Nós substituímos. Ao invés de trabalhar com a incógnita x, trabalhamos com y e reduzimos os termos dessa equação. Então, o que era a quarta potência virou ao quadrado e aquele que era ao quadrado vira y normal. Então, ou seja, nós transformamos de uma equação do quarto grau para uma equação do segundo grau, tá, pessoal? Então, nós transformamos. O primeiro passo é fazer essa transformação. Equação do segundo grau. E sempre que nós temos uma equação do segundo grau, nós podemos agora trabalhar com Bhaskara, né? Então, nós temos os termos aqui. Termo A, termo B e o termo C, ok? Então, vamos lá, trabalhando com a fórmula de Bhaskara, só para a gente relembrar um pouquinho da fórmula de Bhaskara, vamos lá. A fórmula de Bhaskara é a seguinte, pessoal. Vou colocar aqui em cima. Menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC, tudo isso dividido por 2A. Só vou apagar aqui. Tudo isso dividido por 2 vezes o termo A. É bem importante que vocês saibam trabalhar com a fórmula de Bhaskara, porque agora nós estaremos usando sempre ela, ok? Então, vamos lá. Vamos recapitular o que nós estamos fazendo. Nós estamos vendo as equações, vamos retornar aqui, as equações biquadradas. Então, o que nós temos que fazer? O primeiro passo, transformar numa equação quadrática, né? Então, transforme a equação biquadrada em uma equação quadrática. Em seguida, utilize a fórmula de Bhaskara e resolva normalmente. Então, vamos lá. O primeiro passo, substituímos os termos biquadrados por quadrados,
né? Os termos biquadrados nós transformamos aqui, ó. Nós pegamos e transformamos do x na quarta potência para y ao quadrado e do x ao quadrado para o y. Então, esse foi o primeiro passo. O segundo passo, qual que seria então? O segundo passo seria resolver. Resolver a equação quadrática usando a fórmula de Bhaskara, essa forma que é tão conhecida já por todos nós, né? Então, esse é o segundo passo. Vamos lá para o segundo passo, então. Vamos resolver. Deixa eu puxar mais aqui. Nós vamos pegar e vamos resolver, então. Beleza. Nós já temos aqui a equação e vamos fazer a resolução utilizando a fórmula de Bhaskara, tá, pessoal? Vou substituir aqui. Então, menos b. Qual que é o valor do b? É menos 8. Então, eu pego menos 8. Ó, menos b. Deixa eu fazer isso aqui para vocês verem o que nós estamos fazendo. Usando a fórmula de Bhaskara, tá? Então, vamos lá. Menos b, mais ou menos, ó, coloca o sinal, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado. B é menos 8, então a gente escreve aqui menos 8 ao quadrado. Se quiser, pode até usar um parênteses. Não tem necessidade, mas pode colocar, tá? B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, 4 vezes, qual que é o A? Então, nesse caso, não tem número, vale por 1. O A é 1. Vezes o termo C. Então, o termo C, menos 16. Então, nós vamos lá e escrevemos menos 16. Tá? Agora, eu coloquei um parênteses só para separar o menos do sinal de multiplicação. Fecho a raiz. E embaixo aqui, pessoal, então vamos lá, embaixo nós temos que dividir 2 vezes o A, 2 vezes o valor do A, que é 1. Montamos, né, utilizando a fórmula de Bhaskara, agora nós vamos fazer essa resolução, ok? Vamos lá então. Menos com menos fica mais, então positivo 8. Mais ou menos, agora vamos para dentro da raiz aqui. 8 vezes 8, 64. Nós colocamos aqui 64. Agora, nós vamos fazer o seguinte, 4 vezes 1 vezes 16. 4 vezes 1, negativo 4. 4 vezes 6, 24, sobe o 2. Né? 4 vezes 1, 4, com 2, 6. Então, vai ficar positivo 64. Aqui. Então, deixa eu verificar que está tudo certinho. 8 vezes 8, 64. Aqui essa equação. Ok. Só que tem uma coisa, aqui é mais, não é menos, eu coloquei um menos. Deixa eu só voltar aqui. Sabe por que eu já identifiquei? Porque quando não dá certo dentro da raiz, algo provavelmente esteja errado. Então, eu só vou retornar ali na equação. Lá embaixo onde que eu peguei aqueles exemplos. Eu peguei alguns exemplos aqui, vamos só verificar ali, só um pouquinho. Então, vamos lá nos exemplos. Aqui, ó, estou trabalhando com esse primeiro exemplo. X no expoente 4 menos 8x ao quadrado é mais 16. Então, beleza, só vou vir arrumar ali para depois não dar errado a nossa conta. Aqui, retornando a nossa equação. Aqui, essa equação é um sinal de mais, tá? Só vai alterar aqui. Então, o legal é que depois de um tempo que você está trabalhando com a fórmula de Bhaskara, você já observa que a raiz sempre tem que dar certo. Se não deu certo, alguma coisa na equação, algum sinal. Aqui é mais. Sendo assim, quando nós retornamos aqui, ao invés de ser um menos, na verdade, nós já vimos que é um sinal de mais. Se é um sinal de mais, no jogo de sinal, 4 vezes 16 vai ficar aqui negativo 4 vezes positivo 16 vai ficar 64, porém esse 64 não é positivo, ele vai ficar negativo, tá? Então, eu vou só arrumar aqui, colocar certinho.
menos 64. Daí, dentro da raiz vai dar 0, correto, é isso mesmo. Continuando. Já fizemos aqui a resolução dentro da raiz, agora aqui, ó, 2 vezes 1, 2. E nós continuamos resolvendo essa equação para encontrar as raízes, né? Então, vamos lá, utilizando a fórmula de Bhaskara, que vocês já conhecem. Aqui vai ficar 8, mais ou menos, quanto que vai dar dentro da raiz? Então, 64 positivo e 64 negativo vai dar 0. Raiz de 0, 0. Então, aqui fica ali somente o 0. Tudo isso dividido por 2. Vai fazer diferença se eu escrever aqui x', x duas linhas? Nesse caso, não faz diferença nenhuma, tá? O resultado vai dar o mesmo. 8 mais 0, 8. 8 dividido por 2, 4. Embaixo, se eu fizer 8 menos 0, 8. 8 dividido por 2 também é 4. Então, nós temos o primeiro conjunto de solução. Por que primeiro? Já vou explicar para vocês o que acontece aqui nessa situação. Usando a fórmula de Bhaskara, então, o conjunto de solução, nós podemos dizer que é o 4. Ou, se você quiser, pode colocar 4 e 4. Esse aqui é o primeiro conjunto de solução. São as raízes dessa equação utilizando a fórmula de Bhaskara, né? Então, o que nós vamos observar agora? Já resolvemos usando a fórmula de Bhaskara. Só que tem um terceiro passo agora. Olha só, no momento em que encontramos as raízes do conjunto solução, que é o que nós fizemos lá anteriormente, nós já encontramos então as raízes do conjunto solução, extraímos a raiz quadrada dos resultados. Porque é uma equação biquadrática, né? Essa equação biquadrada, então, ao invés de ter apenas 2 resultados, ela pode ter até 4 resultados, tá? Então, vamos lá, vamos retornar aqui. Lembra que nós substituímos? Nós substituímos. Então, a equação original não é essa do segundo grau, ela é do quarto grau. Então, praticamente, gente, o que nós fizemos foi tirar uma raiz, ó. Nós praticamente fizemos isso aqui, tiramos uma raiz para transformar uma equação do segundo grau, essa equação do quarto grau. Então, o que nós vamos fazer com o resultado final agora? O resultado nós vamos pegar e tirar uma raiz novamente, tá? Então, nós vamos lá e vamos tirar a raiz do conjunto solução. Vindo aqui, vou pegar uma caneta, vamos lá. Tiro a raiz dos 2 resultados. Se não der exato, fica em forma de raiz. Então, agora eu vou ter qual raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 pode ser positivo ou negativo, né? Pode ser que foi um 2 ao quadrado positivo, ou pode ter sido um 2 ao quadrado negativo. Então, vai ter 2 resultados. Então, eu digo que o conjunto solução agora vai ter 4 raízes, tá? Pode ser mais 2 ou pode ser menos 2. Menos 2. E também tiramos a raiz do resultado do x duas linhas, mesmo que tenha sido 4, a gente também faz a mesma coisa. Tirando a raiz, pode ser positivo 2 ou pode ser negativo 2. Então, o que mudou de uma equação do segundo grau para uma equação do quarto grau? O que mudou, gente, é que ao invés de ter 2 resultados, agora nós temos 4. Então, para eu encontrar os 4 resultados, o que nós vamos fazer? Extrair a raiz. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos retornar. Vou explicar novamente aqui para vocês. Então, nós começamos aqui, ó, equações biquadradas, nós vimos que são equações que têm o expoente 4. Para resolvê-las, nós transformamos, né? Nós vamos lá e transformamos numa equação do segundo grau. Transformando na equação do segundo grau, utilizando a fórmula de Bhaskara, vamos encontrar os resultados. Encontrando os resultados, você só vai pegar e tirar uma raiz dos resultados. E aqui está o conjunto de solução das equações biquadradas, equações
do quarto grau. Vamos ver aqui, para vocês entenderem um pouquinho. Então, ó, aqui está o resultado. Nós trabalhamos com x no expoente 4 menos 8x ao quadrado mais 16. Então, as raízes, as primeiras raízes, né, com a fórmula de Bhaskara foi 4 e 4. Tirando a raiz quadrada, ficou menos 2 e mais 2, que você pode escrever de novo, menos 2 e mais 2, ok? Então, aqui teria outros exemplos também que nós continuaríamos fazendo, né? Mas agora eu só quero dar uma explicação aqui, depois a gente volta a fazer mais um exemplo, tá bom? Então, eu peguei aqui, olha só, para falar para vocês o seguinte. Nas equações, então, o termo x de maior grau agora é x no expoente 4, que é o que vocês observaram lá. Então, essas equações são equações do quarto grau, assim que nós chamamos elas, tá? Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Então, aqui, equações do quarto grau. Não apresentam termos do grau ímpar, ou seja, todos são coeficientes dos termos ímpar, no caso, zero. Nós vamos ter somente pares, né? Ó, expoente 4, expoente 2, e depois expoente 2 ou sem expoente, né? Equação biquadrada, aqui, ó, na incógnita x, é aquela que pode ser escrita da forma ax no expoente 4 mais bx ao quadrado mais c igual a zero, em que a e b e c são coeficientes reais com a diferente de zero. Então, quais dessas equações são biquadradas? As que tiverem o expoente 4 e somente expoentes pares. Olha só, nesse caso nós temos expoente ímpar. 2x ao cubo não é considerada biquadradas. Quadradas é porque é de quadrado. Então, é a mesma coisa que eu pegasse uma raiz e elevasse ao quadrado. Quando eu elevo ao quadrado, vai sempre ter números pares. Continuação aqui. Então, vamos conhecer esse artifício. Olha só, como resolver, né? Nós temos aqui, então, vou escrever para ficar um pouquinho maior, tá? Vou escrever para vocês aqui do ladinho com a caneta. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, x no expoente 4 menos 26x no expoente 2 ao quadrado, mais 25. Como que eu faço para resolver? Vamos relembrar como que nós fazemos. Tudo isso igual a zero. Primeiro passo, nós transformamos numa equação do segundo grau, substituindo x por y, né? Então, ficaria assim, y e diminuímos o expoente. Ao invés de ser 4, vai virar 2. Y ao quadrado menos 26, ao invés de ter x ao quadrado, vai ficar y mais 25 igual a zero. Vou colocar aqui em cima. Mais 25 igual a zero. E para continuar essa resolução, usamos a fórmula de Bhaskara, tá? Então, a equação biquadrada resolve dessa forma. É a maneira mais simples. Vocês vão transformar numa equação do segundo grau, substituir os dois expoentes maiores. Em seguida, trabalhando com a fórmula de Bhaskara, nós temos o termo A, nós temos o termo B, nós temos o termo C. Depois de encontrar os valores de Bhaskara, nós tiramos a raiz dos resultados, ok? Então, vamos prosseguir aqui na explicação. Sabemos que x no expoente 4 é a mesma coisa que x ao quadrado vezes 2 no expoente 2, seja ao quadrado, né? Quadrática vem de quadrado e biquadrada quer dizer que é ao quadrado duas vezes. Então, indicamos que substituímos, que foi aquele exemplo que eu dei lá em cima, né? X ao quadrado por y, tá? Então, nós substituímos, ó, x no expoente 4 por y ao quadrado e x ao quadrado por y. Nesse caso, então, substituímos e depois de substituir, o que está dando a explicação aqui é que nós obtemos o valor da incógnita, está logo aqui embaixo, ó, utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, nessa equação do segundo grau, na incógnita y, quais são os valores de A, B e C? A, B e C é aqui, ó, gente. A, 1, o B, menos 26 e o C, 25. Por que nós temos que saber qual é o A, o B e o C para depois usar a fórmula de Bhaskara? Usando a fórmula de Bhaskara aqui, nós encontramos o resultado 25 e o resultado 1.
que nós vamos fazer? Tirar a raiz. Raiz de 25, tá? Depois que você já resolveu pela fórmula de Bhaskara, aí você vai lá, pega o conjunto solução e tira a raiz. Porque ao invés de ter 2 resultados, nós vamos ter 4. Então, 25. Raiz de 25 pode ser positivo 5 ou pode ser negativo 5, correto? E a raiz de 1 pode ser 1 positivo ao quadrado ou pode ser 1 negativo ao quadrado. Conjunto solução vai ter esses 4 valores, tá bom? Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma outra explicação aqui que eu ainda não fiz. Então, pessoal, parece ser difícil, mas na verdade não é, tá? Por isso que eu deixei esse recadinho. Fiquem tranquilos, o procedimento é bem simples. O que vocês vão fazer, então? Substituir, trocar. Ao invés de trabalhar com expoente 4, trabalha com y ao quadrado. Ao invés de trabalhar com x ao quadrado, trabalha com y. Nós reduzimos a equação, só mexemos nos primeiros termos e em seguida resolve com a fórmula de Bhaskara, como vocês já estão acostumados. Pega o resultado da fórmula de Bhaskara e tira uma raiz. Assim você pode ter os 4 resultados. Por quê? Porque da fórmula de Bhaskara nós encontramos o resultado aqui da primeira equação. Mas para retornar a equação biquadrada, que é a original, nós temos que pegar esse resultado e tirar a raiz. Aí nós vamos encontrar 4 resultados, tá? 4 possíveis resultados. Ok, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ficado claro, realmente não é difícil, vocês só precisam prestar atenção nas equações biquadradas, né? Então, voltando aqui no procedimento que eu resolvi com vocês, o que nós fazemos com essa equação biquadrada? Nós vamos lá, transformamos numa equação quadrática, em seguida, usando a fórmula de Bhaskara, encontramos o resultado e tiramos a raiz do resultado. Qualquer dúvida estarei à disposição, participem da live Tira Dúvidas. Até a próxima semana, deixarei alguns exercícios